2 Pedro capítulo 2, eu quero ler com você alguns versículos. Nós vamos ler a partir do versículo 4, tá bom? 1 Pedro capítulo 2, ok? 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 4. O que nós vamos ler diz a respeito então dos conflitos com a igreja. Quando a gente fala de conflitos com a igreja, esse texto me leva a pensar ou a repensar a minha vida como igreja. Então, quando a gente fala com conflitos da igreja, eu tenho uma fotografia que eu estou tirando, uma ideia do que eu estou fazendo. E a primeira ideia que eu estou tentando ter aqui agora, junto com vocês para esse texto, é pensar assim: qual é o conflito que alguém pode ter com uma igreja? Bom, são diversos. Você pode pensar que a igreja, você tem problema com a igreja porque a igreja tem o fundo preto. Você pode pensar em ter um problema com uma igreja, conflito com uma igreja porque a igreja não é no modelo que você quis. Você pode pensar em ter um conflito com uma igreja porque a igreja não é o formato que você gostaria. E isso tudo se dá àquilo que eu penso em relação à igreja. Por que acontece um conflito com uma igreja? Porque quando eu idealizo uma igreja, quando alguém novo chega numa igreja, ele tem uma fotografia já, então ele vai fazer a comparação. Ele vai olhar aquilo que ele tem na mente dele, vai buscar um conceito de igreja e vai olhar a igreja que ele frequenta, a igreja que ele está visitando. E qual que é a ideia sobre tudo isso? É muito legal quando eu penso que uma pessoa pode ter um conflito com uma igreja, ela pode ter um conflito com uma instituição porque ela não concorda com algumas regras, porque a fotografia que ela tinha é da igreja que não tem essas regras. Também pode ter um conflito com uma igreja que tem um estereótipo diferente, enquanto ela simplesmente olha para o momento dela, para a fotografia dela e fala assim: mas eu não queria essa igreja, é essa. Mas o que eu quero que a gente pense hoje, o tema conflitos com a igreja está ligado àquilo que nós somos diretamente. Tem uma máxima muito legal que eu já usei diversas vezes, que é a seguinte pergunta: quem é a igreja? Sabe responder? Quem é a igreja? Então vamos fazer assim, ó. Estende sua mão direita para frente. Abra a mão assim. Abra a mão. Estende sua mão para frente. Vai. Igreja. Você vai assim, ó. Ei, que bonito. Devia ter filmado isso aqui. Igreja sou eu. Esse é o grande problema. Você sabia disso? Porque quando você pensa que igreja é você, nós temos um grande impasse. E esse texto mostra para a gente exatamente isso. Porque a gente perde a perspectiva de que a igreja não é só isso. Olha que bênção, Jesus, hein? A igreja também é as pessoas que estão frequentando, mas esqueceram de quem fez a igreja. Obrigado, Tiago, Bruno. Esquece de quem fez a igreja. E quando eu esqueço quem fez a igreja, eu me perco também em tudo isso. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Já que funcionou, eu vou fazer meu merchan aqui agora, de tudo isso. Muito obrigado. Que é... Uai. Tá de brincadeira, gente. Não é possível. O que aconteceu, gente? Pelo amor de Deus. Aí, voltou. Foi. Sou eu? Acho que sou eu o problema aqui. Tá bom. Você está sistemático hoje. Eu acho que eu vou fazer com meus irmãos pentecostais. Eu vou orar por você. Para aqui, tá bom. Esquece, deixa aí. Vamos lá, comigo aqui. Olha só, quando a gente pensa numa igreja, a gente olha na fotografia e pensa como ela é. Então a gente tem essa máxima: igreja sou eu, igreja somos nós. Mas o grande problema é que quando eu olho só para isso, eu crio um grande impasse nesse ponto de um conflito com uma igreja, porque se a igreja sou eu, somos nós, então tudo que vai acontecer a partir da gente tem que ser do nosso jeito, do nosso gosto, da nossa maneira. Então eu quero falar hoje com uma perspectiva que você tem que ter em mente, que é a seguinte: a igreja, olha para mim, é a noiva de Jesus, por quem ele deu o seu sangue, por quem ele morreu, por quem ele então deu a sua vida. Para de achar que a igreja é você com suas vontades, com o seu desejo ou sua maneira de viver. Para de achar que a igreja é aquilo que você quer ser. Isso é o que afasta muita gente de igreja. As pessoas vão para a igreja com um estereótipo, achando assim: a igreja é aquela fotografia que eu tirei. Então na igreja vai ter gente legal. Ele chega aqui, né, a igreja é vendida para as pessoas como uma igreja um pedacinho do céu, né, César? Um pedacinho do céu. Vem para a igreja que aqui é um pedacinho do céu. Mas o cara chega na igreja, ele percebe que depois de um tempinho parece mais um cantinho do inferno do que a igreja, do que o céu. É verdade, gente. Sabe por quê? Porque tem um monte de pecador.
Um monte de gente doente. Fala, pastor, como você chamou a igreja de inferno? Abre sua mente. O que eu estou querendo te dizer é que se a gente então não se entender como nós somos, a gente não vai entender o que Deus quer. E é por isso que esse texto vai nortear a gente a perceber como eu faço para ser essa igreja que é amada por Jesus, que Ele deu a vida e que tudo se deu a partir dEle. Então olha para o texto comigo, vamos ler juntos? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler? Obrigado, Bruno. Pode ficar tranquilo que não vai ter aqui também não, você vai ter que ler hoje. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Olha isso. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, põe em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra, quem confia nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. E também ela é a pedra de tropeço, rocha que faz pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com um destino planejado para eles. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são um povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia do próprio Deus. Amém. Esse texto norteia o meu coração quando eu penso em igreja. Esse texto norteia o meu coração quando eu estou pensando então nesse conflito que a gente vive. Porque eu olho para o texto que Pedro está escrevendo para uma igreja e está dizendo exatamente isso para ele. Olha, presta atenção, Jesus é a pedra angular sobre a qual Deus constrói a sua igreja, edifica a sua igreja. E vocês são pedras também, pedras de edifícios espirituais, que serão construídos a partir de vocês, aquilo que Deus está fazendo, entendeu? Mas ele fala também, mas aqueles que não creem, aqueles que não conseguem ver, aqueles que não andam segundo essa perspectiva, essa pedra se tornará pedra de tropeço. E vocês certamente se tornarão também, e irão para o lugar reservado a vocês. Pedro está falando isso. E quando ele fala, ele está falando exatamente no conflito com a igreja. A pergunta que eu fiz aqui com a gente é: quem é a igreja? A expectativa que eu tenho que vocês respondam é: igreja somos nós. E aí, a partir dessa perspectiva, eu vou olhar para a perspectiva real que eu quero trabalhar. A real é: eu sou a igreja, mas eu sou escolhido por Jesus, eu sou amado por Ele, eu sou a noiva pelo qual Ele deu o seu sangue, eu sou a noiva por quem Ele morreu, por quem Ele deixou toda a sua glória e veio até mim. Se você não tiver essa perspectiva, meu querido, minha querida, sabe o que vai acontecer? Você vai ser o mimadinho de Deus, porque quando a igreja não faz o seu tipo, não tem a sua fotografia, você fala assim: essa aqui não serve, então troca de foto. A foto que você tem que ter é a igreja de Jesus, é aquela por quem Ele morreu, é essa aqui que eu preciso ser parte. As pessoas têm problema com instituições, com umas com as outras, mas a igreja não é o lugar para a gente ter conflito. E eu trouxe esse tema porque algumas pessoas têm problemas e conflitos com a igreja, mas eles não perceberam. O grande conflito é porque eles não perceberam que o lugar deles está errado, que Jesus chamou cada um de nós para ser parte de um todo que Deus está fazendo. A pedra angular que o texto de Pedro diz é a pedra, usando uma linguagem da construção, é a pedra fundamental, é da qual a partir dali é construída todas as coisas. Mas você percebeu quando Pedro fala que essa pedra, quando não é reconhecida como angular, ela vira pedra de tropeço?
é como se você estivesse vivendo uma vida só do seu jeito. Entenda uma coisa, Jesus, Ele veio, viveu, morreu para resgatar eu de mim mesmo, você dos seus desejos, você das suas ideias, daquilo que você pensa. Igreja talvez para você é só um grande lugar que você vai lá para dar uma desabafada, mas não é isso. Igreja é a noiva de Jesus na terra em missão, fazendo aquilo que Ele quer. Então se você perde essa perspectiva, você vai querer ter uma igreja do seu jeito. Você vai querer ser abastecido, você vai querer ser bem servido, você vai querer ser bem recebido, e a gente cai nesse conto de fadas, de querer receber bem as pessoas para que elas fiquem, mas quem mantém é Deus. Percebeu? Então quando eu olho para tudo isso, tem uma fotografia já dita, colocada nas Escrituras para tudo isso. A igreja de Jesus é aquela pelo qual Ele morreu. Não sou igreja porque eu quero, eu não venho na igreja para simplesmente aliviar o meu fardo, eu não venho para a igreja para que eu possa ir para o céu, eu não venho para a igreja por nada. Eu sou uma igreja formada a partir das convicções de Jesus e daquilo que Ele fez por mim. Eu me torno corpo, parte dele. Então, irmãos, eu tenho 3 dicas importantes para a gente. Primeiro, igrejas devem ser bíblicas. Quando uma igreja não é bíblica, ela simplesmente fala o que ela quer, se dirige para onde ela quer e faz o que ela quer. E eu não estou falando de uma instituição, a instituição está meio perigosa quando não é, mas eu estou falando de nós. Se você quer se basear, se você quer entender por que você tem tanto conflito com uma igreja, então primeira coisa, pensa, você, eu, precisamos ser bíblicos, porque a igreja deve ser bíblica. E quando eu falo de uma igreja deve ser bíblica, eu estou falando de um ponto específico. A palavra de Deus deve ser o rumo da sua vida. Você deve ler as Escrituras, examinar as Escrituras, meditar nas Escrituras, abastecer-se das Escrituras, e ela deve nortear a sua vida. Se você não está fazendo isso, você não é igreja. Então entenda mais profundamente, você pode ser que não seja aquela pedra de edifício que constrói o edifício de Deus, mas se torna pedra de tropeço. Jesus não é só um cara legal para você que vai te dar coisas, mas Ele vai se tornar uma pedra de tropeço na sua vida. Uma hora ou outra você vai chegar diante dEle achando que, Jesus, eu estava lá na night da IPB, na night da comunidade de Ver, eu vi o César tocando, estava muito legal. Jesus vai olhar para você e falar assim, eu não te conheço. Mas eu fiz, Jesus, um monte de coisa. Assim, eu não te conheço. Você percebeu? Você não sabe o que é ser igreja. A gente tem conflitos com a igreja porque simplesmente a gente quer guiar a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira, viver do jeito que eu quero. Se eu vivo do jeito que eu quero, eu não consigo ser igreja de Jesus. Eu vou ser eu mesmo, eu vou ser o meu próprio templo, eu vou ser o meu Deus, eu vou colocar deuses dentro de mim. Mas eu não vou ser a igreja que Jesus morreu para que eu fosse. Então a palavra de Deus vem para nortear a gente. Igrejas devem ser bíblicas. Não ser bíblico torna nossas vidas insignificantes. Quando você não é bíblico, você é irrelevante. A sua opinião pode arrastar multidões e ter milhares de seguidores no Instagram, mas ela diante de Deus não vale nada. Você pode ser famoso, mas ainda assim ser um baita do insignificante. Mas quando eu sou bíblico, eu sou relevante para a vida das pessoas, para mim e para minha família também. Quando eu sou bíblico, eu percebo o perigo de olhar para as coisas e não perceber Deus nelas. Quando eu não sou bíblico, eu ganho dinheiro e eu acho que eu tenho que gastar do meu jeito, do jeito que eu quero e fazer aquilo que eu quero. Quando eu não sou bíblico, eu pego os meus dons e talentos e faço deles o que eu quero. Se eu sou músico, eu vou lá, gravo um CD para mim mesmo, para minha honra, minha glória, meu dinheiro. Se eu sou um artista qualquer, se eu sou um profissional qualquer. Eu esqueço que Deus é que me deu todos esses dons e talentos. Mas eu acabo usando para mim mesmo porque eu não sou bíblico. Mas quando eu passo a me tornar bíblico, quando eu olho para as Escrituras e tenho ela como centro, eu me referencio novamente, eu percebo que Deus é que me deu todas as coisas, e é a partir dEle que eu devo andar, é a partir dEle que eu devo caminhar, e Ele que vai sustentar a minha vida, os meus dons, meus talentos, meu coração e tudo que eu tenho. Amém, gente? Essa igreja não fala amém, César. Você viu? Que coisa, cara. Igrejas devem ser bíblicas, mas igrejas também precisam ser, e compreender esse termo, igreja precisa ser missional. Sabe o que é isso? Olha só que interessante.
A palavra missional surgiu há pouco tempo. Tem esse cara aqui, Mike Gorin, ele escreveu um livro, A Igreja Missional na Bíblia. Ele fala assim: a visão mais antiga de missão não se ajusta ao mundo do século 21, pois a palavra missional descreve não atividades específicas da igreja, mas sim a própria essência e identidade da igreja, à medida que ela assume seu papel na história de Deus, no contexto da sua cultura e participa na missão de Deus para o mundo. A diferença é, uma igreja missionária é aquela que envia os missionários para fazer missão em algum lugar, ok? A igreja missional é aquela que se vê em missão no lugar onde ela está. Ou seja, é a igreja que percebe que no momento da história, no lugar onde ela está inserida, nas coisas que ela está fazendo, Deus está usando aquela comunidade, aquelas pessoas naquele momento, naquele lugar. Isso faz da gente uma igreja em missão, uma igreja missional. Percebeu? Então nós precisamos entender isso. Igrejas precisam ser missionais. Mas quando eu não percebo, eu tenho conflitos com a igreja. Quando eu não me vejo em missão, eu tenho conflitos com a igreja. Quando eu não percebo que a missão é urgente, é importante, tem que fazer agora e para ontem, eu tenho problemas com isso, porque pastor, eu tenho que ter meu tempo. A desculpa agora sempre tem sido essa: pastor, eu tenho que ter meu tempo de lazer com minha família. Pastor, você tem mesmo. Você tem que ter seu tempo com sua família, você tem que ter seu tempo no seu trabalho, você tem que ter seu tempo em tudo que você pode imaginar, porque afinal você que faz o seu tempo. Mas acima de todas as coisas, você tem que estar em missão, meu amigo. Se você não se vê em missão, alguém que está fazendo, você vai ter sérios problemas para compreender as Escrituras. A palavra de Deus vai ser insignificante para você também. Igrejas devem ser missionais e procurar essa missão onde ela está. Lembre, eu não estou falando da instituição, dessa comunidade, estou falando de você. Se você não estiver em missão no lugar que você está morando, que você está trabalhando, se você não estiver em missão naquilo que você está fazendo, se a sua vida não expressar a missão de Deus, sabe o que você está fazendo? A sua própria missão, a sua própria carreira, o seu jeito de agir. E aí você joga uma grande responsabilidade. Mas missão quem tem que fazer é o pastor. A igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos sustentar missionários. Aí a gente está fazendo missão. Esse foi um grande erro da igreja brasileira. Achar que sustentar missionário é estar fazendo missão. Não, nós devemos sustentar muitos missionários e fazer muita missão no lugar que a gente está. Senão nós não somos essa igreja que Jesus planejou. E qual que é o problema de tudo isso? O problema é o conflito. A missão é urgente, não percebemos isso quando estamos fora do foco. Se eu não percebo que eu não estou em missão, eu entro em conflito com a igreja. Porque de repente eu começo a olhar para a minha vida e percebo que eu não estou engajado numa vida que está fazendo missão constantemente. Eu passo a viver uma vida qualquer. E eu tenho um conflito porque eu começo a olhar para o outro fazer e falo assim, eu acho que ele está fazendo muito. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que deveria ser daquele jeito. Eu acho que deveria... Você acha tudo. Mas o grande problema é que você não entendeu o que Deus acha. E Deus acha muita coisa de nós. Mas Ele tem certeza de uma coisa, que a gente tem que estar 100% engajado em missão. Se a sua vida não transpirar a missão, isso não faz sentido. Você sabe o que é isso? Eu vou traduzir melhor. Transpirar a missão, viver uma vida missional, significa uma coisa muito mais dinâmica do que você imagina. Eu não quero que você saia do seu trabalho e vá entregar panfletos na rua. Não, você pode fazer isso. Pode fazer. Quer fazer, faz. Certo? Beleza. Eu não estou falando para você, nos horários vagos, vir ajudar aqui na igreja. Não é isso. Você pode também. Vai ser bom. Tem caixa para carregar, coisa para reformar, vai ser top também. Mas você pode, tá bom? Eu não estou falando que ser missional é você juntar sua família no domingo, vir para a igreja e falar assim, pastor, nós estamos aqui para o que deve e ajudar no que for necessário, mas a gente tem que ir embora às 10, tá? Você pode fazer isso, vai ser muito bom. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ser missão, viver em missão, ser missional, é você encarnar isso. É você engolir isso ser parte de você agora. É você sair daqui hoje e pensando assim, como eu posso expressar o amor de Deus constantemente na minha vida, naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho. É isso. Então, amanhã, quando você for para o trabalho, hoje, que você sair daqui e for comer alguma coisa, as pessoas precisam olhar para você e falar assim, uau, esse cara tem algo diferente.
A sua palavra, suas ações, suas atitudes tem que expressar o evangelho, tem que falar do amor de Deus junto com tudo isso. Mais do que isso. Lá no seu trabalho, você não precisa ser o crente chato, isso você não deve ser, ok? Mas você precisa ser intencional com suas amizades, a fim de que o evangelho seja visto e ouvido por você, da sua boca. Senão, meu amigo, você entra em conflito. Senão você vai achar que a sua vida é para ser vivida pelo seu emprego, pelas coisas que as pessoas dizem a seu respeito, pelo que as pessoas medem você também. As pessoas acham isso, sabe? Eu começo a me valorizar pelo tanto de pessoas que me amam. Pensa que crise. Até o Instagram percebeu que isso é roubado e tirou os likes lá. Assim, se as pessoas começarem a perceber que elas estão sendo menos amadas do que elas acham que são, elas se matam. Tinha pessoas que se matavam por causa disso. Então tem gente que se mede a partir daquilo que ela está ouvindo dos outros. Olha para mim. Você é filho e filha amada de Jesus. Então você precisa ser essa igreja pela qual Jesus deu a sua própria vida e te comissionou para que você vá e seja essa igreja. Eu acho que tem uma maneira da gente perceber isso. Olha para o texto bíblico de novo. Olha o que o versículo 10 fala brilhantemente para a gente. Fala assim, antes vocês não tinham identidade como povo. Para aí. Já era. Podia ser só isso. Pedro está falando assim, antes do que Jesus fez, antes daquilo que Deus planejou, vocês não tinham identidade como povo. Que povo é esse que ele está falando? O povo de Deus. Vocês não tinham identidade como pessoas regeneradas. Vocês não tinham essa identidade, vocês não eram nada. Pedro poderia ter escrito assim, eu acho que na minha versão eu escreveria assim, se Deus tivesse soprado no meu ouvido e falado, Michel, escreve isso para esse povo. Eu teria assim, antes vocês eram menos do que o cocô do cavalo do bandido. Vocês não eram absolutamente, eu ia colocar uma coisa mais, absolutamente nada. Vocês eram menos do que nada. E ele fala isso. Sabe por quê? Porque ele completa isso. Antes vocês não tinham identidade como povo. Personalidade, vocês não tinham isso. Agora, são povo de Deus. E olha o que ele fala. Antes não haviam recebido misericórdia. Antes você andava por aí, sem rumo, sozinho, pelos seus próprios meios. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Antes andavam como pedra de tropeço, onde as pessoas então se machucavam e caíam quando encontravam com vocês, mas agora receberam misericórdia de Deus. Isso significa que aquilo que você era antes, que não era nada, precisa ser deixado, abandonado, mas agora você precisa ser gente nova. Amém, gente? E para ser gente nova, nós precisamos entender que igrejas, então, precisam ser missionais. Igrejas precisam ser bíblica e mais do que isso. Igrejas precisam ser também autênticas. Você precisa ser a fotografia de igreja que aquele que não conhece igreja precisa ver. Percebeu? De novo. Você precisa ser a fotografia de igreja que aquele que não conhece igreja precisa ver. Entendeu? Se você não entendeu isso, eu vou te falar de uma maneira bem mais simples. Você precisa expressar todo esse amor que Jesus teve por nós e morrendo por nós, nos resgatando, nos tornando seu povo, fazendo de nós agora sacerdotes, um povo santo, regenerado, novo. Mas as pessoas têm conflito com a igreja porque a gente esquece dessa foto. A gente bota a nossa foto lá. E aí quando as pessoas nos veem, é assim que elas ficam. Confusas. Em crise. Porque ele fala assim, eu vejo um crente, mas eu não vejo o cristianismo nele. É como, eu vou dar um exemplo para você. Alguém aqui tem uma padaria ou não? Não? Você tem, né? É como se você chegasse num lugar que não existisse padaria. Assim, fosse um negócio de um bairro novo, precisando lá de comércio novo. Pensa, você vai lá,
Coloca padaria do Carlão. Padaria do Bruno. Padaria do Davi. Mas o padaria está bem grande. Pensa em padaria. Num bairro novo, que está todo mundo chegando. Pensa. Mas aí você abriu a padaria. As pessoas vão lá fazer o quê na padaria? Aí chega lá na padaria que você abriu. Chega lá, você tem Coca-Cola. Eu tenho Coca-Cola. Leva Coca-Cola. Tá bom, vou comprar Coca-Cola. Então a pessoa leva Coca-Cola. Primeira vez até leva Coca-Cola. A segunda vez você está escrito a padaria. Chega lá, então você está vendendo o quê? Você está vendendo, sei lá, chocolate. Eu tenho um chocolate belga aqui na padaria. Pode levar que é o mais top. Mas está escrito padaria. E a hora que está escrito padaria, as pessoas estão chegando lá para comprar, mas elas chegam lá, você oferece qualquer outra coisa, menos aquilo que está escrito. Porque para ter uma padaria, meu amigo, você tem que acordar muito cedo. Fazer o pão. A hora que as pessoas acordarem, o pão tem que estar pronto. O problema, quando você abre uma padaria e não tem pão, as pessoas falam assim, ué, mas não é padaria que está ali? É igual restaurante que fecha na hora do almoço, né? É igual. Padaria que não tem pão, não serve para nada. A princípio você vai vender alguma coisa. Até um dia alguém chegar e falar para você, ô seu no cego, muda o nome ali, que tudo que você tem aqui não é pão. Você tem tudo, menos pão. Então você não é uma padaria, você percebeu? Tem cristão que insiste em fazer exatamente isso. Você é tudo menos cristão. Você é crente, você canta, você toca, você pula, você dança, você serve na igreja, mas menos cristão. Você é tudo isso, mas você não é cristão. Então tire esse rótulo de você, por favor. Percebeu? É igualzinho. A gente faz assim com as pessoas. Elas olham para a gente e falam assim, mas essa é a casa do pão. Quando não tem pão, o que eu faço? Essa é a casa do pão, que não tem pão. Essa é a casa onde Jesus deveria estar morando. As pessoas batem desesperadamente, buscando, por favor, me ajuda, olha a minha vida, por favor, perceba as coisas que eu estou precisando, por favor, desesperadamente, você não tem nada para oferecer. É assim que acontece. É por isso que muita gente tem conflito com a igreja. Porque ele olha para a igreja e ele não é essa igreja. Mas hoje a gente tem a oportunidade de ser a igreja que Jesus morreu para que a gente fosse. Mas hoje a gente tem a oportunidade de observar esse texto, o que o apóstolo Pedro escreveu, e juntar com aquilo que o apóstolo Paulo fala, da igreja, que é a noiva de Jesus, por quem ele morreu, deu o seu próprio sangue. A gente tem a oportunidade de olhar para tudo isso aqui em volta da gente e perceber que as grandes crises que eu tenho com a igreja é porque eu não percebi que eu não era aquilo que Jesus estava esperando que eu fosse. Então a crise surgiu. Você começou a caminhar fora dos caminhos, você começou a caminhar do lado paralelo, você começou a negociar alguma coisa ou outra, você começou a empurrar Coca-Cola ao invés de pão, você começou a negociar tudo que você poderia, porque você deixou de ser igreja. E você que nunca veio a uma igreja, criou uma fotografia talvez um pouco embaçada. Eu vou te falar o que é a igreja. A igreja são as pessoas que Jesus está juntando na terra. Desde lá de trás até onde a gente não sabe. Mas esse grupo de pessoas que Deus juntou sobre a face da terra, que compreenderam o seu amor, que foram tocados por esse amor, foram regenerados por esse amor, e a partir de agora vivem por esse amor. Isso é a igreja. São pessoas falhas, mas pessoas que estão em tratamento desse caráter, que se arrependem dos seus pecados e buscam não cometer mais. São pessoas que estão atentas às necessidades do outro, que ama o outro e a si mesmo. Essa é a igreja que Jesus está fazendo pela terra. E por esta igreja, ele morreu, dando a sua própria vida, derramando todo o seu sangue, mas ressuscitando no último dia, para falar que aquele que crê em mim vai viver comigo, como a igreja perfeita que meu Pai quer. Amém.
Feche seus olhos um instante. Quero que você se pergunte que igreja que você é. Quero que você perceba qual é a igreja que você tinha uma fotografia que fosse. Talvez você pensou assim que igreja fosse ser aquilo, mas você estava enganado e agora você está percebendo que ser igreja é ter uma identidade própria por ser amado por Jesus. Ser igreja é ter recebido misericórdia de Jesus, porque nós não éramos nada e precisávamos da misericórdia dele. Ser igreja tem a ver com aquilo que ele está fazendo constantemente para mim e para você. Ser igreja é ser amado por ele constantemente. Ser igreja é perceber que os seus erros precisam ser transformados por Jesus. A sua vida precisa ser submetida a Jesus. Ser igreja é ser parte desse grande edifício que ele está construindo, através de mim e de você. Ser igreja é submeter ao senhorio de Jesus, tendo ele como pedra angular, a base dessa construção toda da sua vida. Tendo Jesus como suporte de tudo que você faz, dos seus dons e talentos. Ser igreja é observar aquilo que talvez você não conseguiu observar em nenhum lugar, mas você encontrou nas Escrituras, com um modelo bíblico de vida, olhando para aquilo que as Escrituras diz e de fato cumprindo aquilo. Ser igreja é ser relevante, tendo a missão como base de todas as coisas. Ser igreja é abrir o coração, ouvir a voz de Jesus e perceber que você é autêntico discípulo de Jesus e que você não vai mais abrir mão disso. Em nome de Jesus, quero orar com você.